Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre os corações de todos. Como é bom poder estarmos em comunhão, como é bom podermos estarmos sempre falando com Deus, como é bom podermos reunirmos com a nossa família, acordarmos numa manhã tão agradável, né? Embora o céu sereno pareça anunciar um dia perfeito, um dia bom, nós podemos vigiar, podemos orar e falar com o nosso Deus. Nosso Deus que é soberano. Nós temos um Deus que nós não entendemos e reconhecemos Ele somente como um Deus, mas nós reconhecemos Ele como um Pai. E o Pai sempre tem aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que traz alegria para os seus filhos. E talvez muitas religiões hoje no mundo, ontem à noite, hoje de manhã, durante o decorrer do dia, estarão se programando um ritual para falar com o seu Deus, mas nós nessa manhã podemos ter o privilégio de dizer: Pai. Vamos falar com o nosso Pai? Vamos colocar em pé? Esse é o Deus que nós temos, que por intermédio da vida do seu Filho nos deu o acesso de, em comunhão, olharmos para os céus, olharmos para a pessoa que está ao nosso lado e dizermos: nós temos um Pai. E é isso que diz o texto de Mateus 6, esse Senhor Jesus que nos deu acesso a esse Pai. Ele disse assim: ó, vocês quando orarem, vocês vão orar assim. E é com essa orientação que eu gostaria de fazer uma oração coletiva com os irmãos hoje. Todos nós vamos ler a oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Senhor. Está no slide, você pode acompanhar, e nós vamos em uma só voz dizer Pai Nosso. No 3, 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este é o Deus que nós temos, a capacidade de reconhecer que Ele é o nosso Pai, e por isso hoje, na presença dEle, porque Ele deu o seu Filho, Ele deu o Filho para que nós tivéssemos acesso a Ele, nós podemos hoje chamá-lo de Pai, e podemos cantar em comunhão, em família, dizendo que nós estamos aqui porque Ele nos deu esse caminho. Vamos adorar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Homem sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, o sino de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Luz aos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos desprostrados perante o brilho da suprema luz, pois o pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Graças a Deus por esse dia, por essa manhã, por essa comunhão, por sermos reconhecidos como filhos e podermos cantar ao nosso Deus. E ao cantarmos o nosso Deus, temos acesso ao nosso Pai, e nós podemos levar a Ele as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos anseios. E nós reconhecemos que Ele é um Deus que está pronto para nos ouvir e com as suas boas mãos sempre preparadas para nos atender diante das nossas necessidades. O Salmo número 25 diz assim, a partir do verso 1: A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos,
ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. O verso número 6 diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Como filhos que nós estamos aqui nessa manhã, nós podemos lembrar que nós temos esse acesso a esse Deus, e quando um filho quer uma bênção, quer um presente, quer algo do pai, ele sabe agradar o pai, ele chega e pede com sabedoria. Ele, mesmo que ele seja criança, mesmo que ela seja uma criança, ele sabe chegar para o pai e falar: papai, eu sei que o Senhor é bom e o Senhor pode me dar isso. E nós, mesmo diante das nossas mazelas, mesmo diante dos pecados que está em nós, nós podemos reconhecer que Deus é misericordioso e Ele é rico em bondade. E dizendo isso, nós podemos pedir: Pai, lembra da tua misericórdia, lembra da tua bondade. E como um pai se compadece do filho, o nosso Deus, ao olhar para nós e ver as petições que saem de nossa boca, a nossa mente nervosa que pede, suplica, clama, Ele certamente está pronto para nos atender. E é isso justamente que eu queria fazer com os irmãos agora, como filhos, que nós possamos refletir por 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto que seja, fecharmos os nossos olhos, abrir os nossos corações e falar: Pai, lembre das tuas misericórdias e da tua bondade. Essa semana eu tenho essa preocupação, Deus, essa semana eu tenho isso para correr atrás, essa semana eu tenho esse problema que eu preciso enfrentar lá no meu trabalho, junto com a minha família, eu tenho isso para enfrentar, mas reconhecendo a misericórdia e a bondade do nosso Deus, que é Pai, Ele certamente olhará agora, e mesmo que sejamos aqui entre 30, 50, 60 irmãos, Deus é soberano, e Ele olhará para as nossas petições. Suplique a Deus agora, por 30 segundos, por 1 minuto que seja, peça a Ele aquilo que você precisa enfrentar nessa semana, para que Ele te dê o socorro presente. Tu és soberano, Pai, Tu és maravilhoso, as Tuas intenções para conosco são maiores do que nós possamos pensar, maior do que nós possamos almejar. O Senhor é eterno, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor conhece todas as coisas, ó Deus. O Senhor consegue olhar agora para o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor olha para o meu coração, ó Deus. O Senhor olha para a nossa mente nervosa. O Senhor olha, ó Pai querido, para a nossa alma que está preocupada com os nossos afazeres, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. O Senhor olha, ó Pai querido, para o meu irmão, para a minha irmã que está pedindo em favor da sua família, que está intercedendo por aqueles de perto, por aqueles de longe. E o Senhor, que é onipresente, ó Deus, está aqui já com as boas mãos, trazendo o acalento à nossa alma, trazendo refrigério ao nosso espírito, e está dizendo que o Senhor é Pai, e o Senhor está com a provisão diante das nossas necessidades. Ao mesmo tempo que o Senhor está aqui, ó Deus, o Senhor está socorrendo lá, o Senhor está intervindo lá, o Senhor está alcançando, ó Pai querido, as nossas intercessões, aqueles por quem nós temos clamado, ó Deus. O Senhor, que é um Deus eterno, ó Pai querido, e não está preso ao tempo, o Senhor já está preparando, ó Deus, uma segunda-feira de livramento para nós.
o Senhor está preparando uma terça-feira de sucesso, uma quarta-feira de saúde, o Senhor está preparando uma quinta-feira, ó Pai querido, de realizações, o Senhor está preparando uma sexta-feira, ó Pai querido, onde nós poderemos olhar para trás e dizer: o Senhor nos sustentou mais uma semana. Pai, eu tenho a certeza, ó Pai querido, que todos os nossos anseios, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é onipotente, o Senhor é soberano e o Senhor pode agir em favor dos teus filhos, como um pai está pronto, ó Deus, para acudir o filho. O Senhor está olhando para nós aqui, ó Pai querido. Se alguém está clamando por saúde nesse dia, ó Deus, o Senhor é o Deus que cura. Se alguém está clamando por livramento, o Senhor é o Deus que deu o livramento para Israel sair do Egito. O Senhor nos deu o livramento do pecado através de Jesus Cristo. Se alguém está clamando aqui, ó Deus, por um aporte de emprego que seja, o Senhor é um Deus de provisão que cuida dos teus filhos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente, e por isso nós dizemos, ó Pai querido, que todas as nossas petições são colocadas aos teus pés, e temos a certeza, a plena convicção de que os teus ouvidos não estão agravados nessa manhã, e nem as tuas mãos encolhidas para que não possa nos ouvir e para que não possa nos atender. Então somente, ó Pai querido, as nossas petições, nosso clamor, a nossa oração é direcionada a Ti, ó Deus, sem curva. Ela é direcionada a Ti, ó Pai querido, por intermédio de Jesus Cristo, aquele que morreu, e relembramos aqui em memória nesta manhã, que Ele nos deu acesso ao coração do Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, socorre-nos, nos ajuda e recebe, ó Pai querido, a nossa gratidão, pois nós reconhecemos que o Senhor já tem a provisão daquilo que é melhor para nossas vidas. Esta é nossa oração em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Reconhecendo que o nosso Deus é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, nos coloquemos em pé mais uma vez, para reconhecermos a grandeza desse Deus e adorarmos a Ele em família. Lembre-se, você é filho e temos um Pai. Vamos adorá-lo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força e a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força e a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos.
Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. A igreja pode se sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, que bom cantarmos ao Senhor, louvarmos o nome do nosso Pai Redentor, aquele que nos socorre, que nos ergue quando estamos fracos, assim como cantamos agora. Eu quero ler com você um texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, e pedir que Deus fale conosco nessa manhã, através da palavra dele. E eu quero que você perceba aqui, os textos lidos nessa manhã, são todos textos de oração. Nós lemos primeiramente o texto da oração do Pai Nosso, em seguida lemos um texto da oração do salmista, textos que falam com o Pai, que clamam por socorro. E nós temos aqui na carta aos Efésios um trecho de oração que leremos agora também. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza no poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aí. Vamos fazer mais uma oração? Querido Pai, nós lemos a Tua Palavra nessa manhã, pensando nas orações que o Senhor ensina, que os Teus filhos fazem. Agora, num relato de um apóstolo dizendo que ora pela igreja, e nós nos prostramos diante do Senhor em oração, reconhecendo que nós precisamos dessa ferramenta que o Senhor nos dá da oração. Nós precisamos desse relacionamento contigo, que é um privilégio. Nós precisamos nos derramar na Tua presença. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos falar com o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor ouça o nosso clamor, a nossa voz, a nossa oração. Pedimos que o Senhor trabalhe em nós, transformando-nos, ó Pai, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. 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 Meus queridos, a oração é sem dúvida uma ferramenta poderosa, não é? Você concorda com isso? Oração é uma ferramenta poderosa? Eu falo ferramenta porque é algo que Deus deixou para você usar, por isso ferramenta. Você crê no poder da oração? Quando você precisa, você ora, crendo que Deus ouve, que Deus socorre. A oração é poderosa para quê? A oração é poderosa
para fazer Deus enxergar a sua necessidade? Será que é isso? A oração é poderosa para você fazer com que Deus faça a sua vontade. Será que é isso também? Geralmente nas orações nós pedimos isso, que Deus faça a nossa vontade, que Deus enxergue as nossas necessidades como se Ele não estivesse enxergando. E realmente, se há uma relação se há um instrumento de relacionamento, nós devemos falar para Deus as nossas necessidades, a nossa realidade, a nossa situação, as nossas angústias, entregar aos pés do Senhor e fazer conhecida através da oração. Mas eu quero que você pense um pouco que a oração é também um instrumento, e eu vou falar bem calmamente para você entender aqui comigo, de destruição. Destruição do quê? Destruição do nosso ego, destruição da nossa vaidade, destruição do nosso orgulho, destruição do nosso egoísmo. Porque nós somos ensinados a orar não para que Deus faça a nossa vontade. Não é isso que lemos na oração do Pai Nosso? É para fazer a vontade de quem? Seja feita, Deus, a tua vontade. Em toda a terra, assim como nos céus. Que a vontade do Senhor seja implementada. Eu não sou o rei aqui, que venha o teu reino. A oração que lemos no Salmo 25, o salmista diante das angústias, fala: Senhor, me faça andar nos teus caminhos. Eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Senhor, eu sou pecador, e eu preciso que o Senhor esqueça os meus pecados, porque senão o Senhor não vai ouvir a minha voz. Queridos, olha como essa oração destrói o nosso egoísmo, destrói o nosso orgulho, reconhece que somos falhos e pecadores, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Pai, que nós possamos perdoar igual o Senhor, porque é difícil perdoar. A oração vem quebrar o nosso ser, e nós vimos aqui grandes exemplos disso. É curioso como eu e você temos dificuldade em nos relacionarmos com a oração, né? Às vezes oramos pouco, às vezes temos vergonha de orar. Quantas vezes você na rua conversando com alguém, ou mesmo via qualquer mídia aí, WhatsApp, a outra pessoa diz para você: ora por mim, e você mandou uma mãozinha assim, ou você disse: ok, vou orar, e nunca mais se lembrou disso. Quantas vezes? Você nunca fez isso? Eu só tenho vergonha de contar, mas eu já fiz isso. Você vê a pessoa 3 dias depois, lembra: olha, ela pediu para orar. Ela pediu para orar para um amigo dela, nem lembro quem é mais o amigo dela. Eu tenho vigiado para não fazer isso. Essa semana eu estava num comércio aqui da cidade, um comércio pequeno. Eu entrei e, conversando com o dono do estabelecimento, ele me perguntou o que eu fazia, e eu disse que eu era pastor dessa igreja. Quando eu falei que era pastor, ele falou: nas suas orações lá, ore por mim. Eu na mesma hora disse para ele: podemos orar agora? Por que eu faço isso? Porque eu sei que depois vocês têm chance de eu esquecer. E foi até curioso que ele saiu de trás do balcão, veio para frente, se ajoelhou, e nós oramos juntos ali. Você também corre o risco de se esquecer. E às vezes, embora nós sejamos o povo de Deus, temos até vergonha de fazer isso, orar na rua por alguém que pede, orar num comércio por alguém que pede. Se eu e você entendemos o que é oração, se eu e você entendemos que a oração vem justamente quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vergonha, provavelmente nós nos relacionaremos melhor com essa ferramenta de Deus, que é a oração, e consequentemente com o nosso Deus, o nosso Criador. Mas eu quero pensar um pouco, usar esse relato do apóstolo Paulo, que diz que ora pela igreja, para perguntar para o texto aqui, primeiro, o que é que Paulo ora? Olhando para a situação do apóstolo Paulo, o que é que ele pede? Porque quando você está com uma dor na costa, você ora pelo quê? Pela dor na costa.
E quando o seu emprego está em risco, você acha que pode ser demitido, você ora pelo quê? Pelo seu emprego. E quando tem um chefe mau, ruim lá no seu emprego, pegando no seu pé, você pede para Deus fazer o que com ele? Para Deus converter, não é isso que você pede? Você não pede para Deus matar e levar embora não, né? Para Deus converter, isso mesmo, querido, muito bom. É isso aí, que Deus transforme a vida dele, né? Você sempre pede pelo que dói mais, pelo que está mais ali nítido na sua vida. E o apóstolo Paulo diz, por exemplo, no começo do capítulo 3, no começo do capítulo 4, diz que ele está preso. A maioria dos historiadores entende que a carta de Efésios foi escrita da prisão. O apóstolo Paulo preso em Roma pelo Império Romano. Você já imaginou se um de nós fosse preso? Preso porque prega o Evangelho. Preso porque o Supremo Tribunal do Sinédrio mandou prender. Preso porque o presidente imperador mandou prender. E aí, o que é que você pede se tem alguém preso injustamente? Alguém preso por um governo que você discorda? Alguém preso por um poder que você entende que não é legítimo? O que é que você pede? Se você tivesse a oportunidade de dentro da cadeia, conversar com a igreja, mandar um vídeo para a igreja, uma mensagem de áudio para a igreja, o que é que você pediria? Talvez eu pediria assim: irmãos, façam uma passeata aqui em frente ao palácio, demonstrem o poder do povo de Deus, vamos todos aqui nos mobilizar, para mostrarmos que somos fortes, então me libertem. Vamos nos insurgir contra esse poder indevido. Irmãos, socorram-me aqui, me tirem da cadeia. Irmãos, a guarda da noite só tem 3 guardas, só para você saber. Façam aí um grupo aí armado e venham me socorrer. Tem tantas coisas que eu poderia pedir se eu tivesse preso. O apóstolo Paulo preso por fazer a vontade de Deus, preso injustamente, preso por um poder tirano. Ele fala para a igreja: olha, Deus escolheu vocês, Deus salvou vocês, é o que ele diz antes. E fala: já que Deus salvou vocês, eu ouço a fé que vocês têm em Jesus. Eu ouço que vocês amam uns aos outros. E isso é o mais importante. Alguém preso olha para a igreja e, ao invés de celebrar porque a igreja está se armando, está se insurgindo, celebra porque a igreja tem fé em Jesus, e celebra porque a igreja se ama. Irmãos, essa igreja se ama porque ela tem fé em Jesus. Porque é impossível alguém que ter fé em Jesus não amar o próximo. É impossível. É impossível alguém dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. É impossível. Então, Paulo vê que a igreja tem fé em Jesus porque a igreja se ama. E lá da cadeia ele ressalta: o mais importante, queridos, é vocês continuarem se amando. É vocês continuarem olhando para Jesus. Eu ouço a fé que vocês têm em Jesus e que vocês têm amor um pelos outros, e é justamente por isso que eu não paro de agradecer a Deus por vocês. Agradeço a Deus porque vocês têm fé. Agradeço a Deus porque vocês se amam. Queridos, eu tenho que lembrar vocês que Paulo está preso, porque nas orações de Paulo nós não enxergamos isso. Não enxergamos ele clamando pela vida dele, não enxergamos ele suplicando para que a igreja o socorra. Parece que está tudo bem, não parece? É porque está tudo bem, sim. É porque está tudo certo, sim. É Deus quem dirige a vida dele. Se Deus quiser, vai libertá-lo da cadeia. Se Deus não quiser, não vai libertá-lo. E ele celebra, agradece a Deus, porque a igreja tem fé, porque a igreja tem amor. Por isso ele agradece a Deus. E ele pede para que essa igreja que tem fé, que tem amor,
receba outras coisas. Ele ora para que Deus, o Deus de Jesus Cristo, para que Deus, que é o Pai da glória, dê para a igreja algumas coisas que a igreja precisa. Uma igreja que tem fé, uma igreja que tem amor, precisa de espírito de sabedoria. Uma igreja que tem fé e amor precisa de revelação no pleno conhecimento de Deus. Uma igreja que tem fé e amor precisa disso. E talvez aí, sabedoria seja uma coisa que passe meio rápido na sua mente assim, é meio difícil de entender, é meio difícil de explicar. Mas sabedoria não é justamente colocar em prática aquilo de bom que você aprendeu? Não é isso? E ele tem falado para a igreja: queridos, Deus salvou vocês, vocês estavam lá perdidos e Deus fez de vocês filhos. Ele falou no versículo 11, vocês são a herança de Deus. Sabe o que é que Deus vai receber? Vocês. Deus está conduzindo a história. Um dia Cristo voltará, um dia tudo será feito novo. E qual é a herança de Deus? A igreja. Deus recebe a igreja. Olha como vocês são especiais. Agora que vocês entenderam todas estas coisas, agora que vocês sabem do poder de Deus, pensem como é que vocês vivem, que vocês precisam receber sabedoria. Vocês precisam de revelação. E será que revelação aqui para o apóstolo Paulo é aquela coisa assim de você saber hoje o que seu irmão vai fazer amanhã? Será que é isso? Será que revelação é você saber hoje o que Deus vai fazer na vida de alguém amanhã? Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando? Revelação no conhecimento total de Jesus. Deus precisa se revelar a você. E aquele apóstolo preso entende que o mais importante é a igreja ter fé, é a igreja se amar. O mais importante é que Deus dê para aquela igreja sabedoria, que Deus dê para aquela igreja revelação dele mesmo, porque a igreja precisa conhecer a Deus. Nos momentos de tribulação, de angústia, de perseguição, o que é que a igreja precisa? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Só isso. Você tem noção da grandiosidade que é conhecer a Deus? E do quanto isso tem que impactar a minha vida e a sua vida? Querido, se a igreja conhecer a Deus, essa igreja vai perder tempo com programações inúteis? Essa igreja vai perder tempo com briga de ego, de vaidade? Essa igreja que conhece a Deus vai perder tempo tentando manipular os poderes da terra? Essa igreja que conhece a Deus vai investir o seu tempo naquilo que é importante, na fé e no amor para com uns, para com os outros. Uma igreja que conhece a Deus é uma igreja que faz a vontade de Deus. Uma igreja que conhece a Deus é a igreja que ora as orações que nós fizemos aqui nessa manhã. Uma igreja que conhece a Deus é aquela igreja que, como o salmista fala: Senhor, esquece os meus pecados, são muitos. Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero conhecer a tua vontade. Uma igreja que conhece a Deus, olha para Deus e o chama de Pai. Sabe que é Ele quem supre as necessidades e dá o pão de hoje, Ele dará o pão de amanhã também. Que deve ser buscada a vontade dEle. Uma igreja que conhece a Deus plenamente, se submete ao reino de Deus. E o que a igreja precisa nos tempos de crise é conhecer a Deus. Nós nos dividimos hoje em grupos políticos. Certamente quando eu brinquei aqui, falei do Supremo Tribunal, do Sinédrio, na cabeça de alguns já falou: ele está falando mal do STF. Quando eu falei do imperador aí, que é o presidente imperador, né, ele está falando mal do Bolsonaro. A gente tem uma necessidade de classificar as pessoas num grupo ou no outro grupo. Que bom seria se fôssemos classificados no grupo daqueles que conhecem a Deus, daqueles que buscam a vontade de Deus.
Quando o presidente é um, nós precisamos conhecer a Deus. Quando o presidente for outro, nós precisamos conhecer a Deus. Quando poderes se levantam até contra a igreja, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos desenvolver a fé em Jesus e o amor uns pelos outros. Não precisamos de outra coisa, queridos. Porque se você achar que você precisa de outra coisa, você estará colocando a sua fé nas coisas erradas. Que Deus me livre de colocar a fé em um presidente, em um governo, em um tribunal. Que Deus me livre. Eu tenho que confiar em Deus. E Ele usará os presidentes, governos, tribunais, poderes. Ele mudará, Ele transformará. Eu entendo que se a igreja gastasse mais tempo preparando jovens para serem juízes mais honestos, governadores mais honestos, presidentes mais honestos e íntegros, nós teríamos muito mais sucesso do que se ficássemos gritando pelas ruas por um time ou por outro. Uma igreja que pode preparar pessoas boas, certamente é uma igreja que conhece a Deus plenamente. É uma igreja que desenvolve a fé em Cristo e o amor uns para com os outros. Sabe quando teremos governadores bons, que se importam com o outro? Quando os jovens que aqui na igreja se importam com o outro forem governadores, para fazer lá o que já fazem aqui. Aí sim, porque não adianta esperar de alguém que teve uma vida sempre torta que de repente se endireite. Alguém que aprendeu sempre a cuidar de si mesmo, cuidar do seu ego, do seu orgulho, da vaidade, que de repente cuide de uma nação. Nós estamos olhando para as coisas erradas, enquanto a Bíblia nos manda olhar para Cristo, desenvolver a fé em Cristo, o amor pelo próximo, buscarmos sabedoria, buscarmos conhecer a Deus plenamente. Estas coisas são mais importantes para o apóstolo Paulo do que sua liberdade. Estas coisas são mais importantes para o apóstolo Paulo do que a queda do Império Romano. Você vê Paulo falar aqui que o império caia? Que o imperador morra? Não. Que a igreja conheça Jesus, é disso que precisamos. Que a igreja faça a vontade de Jesus, é disso que precisamos. Precisamos que a igreja tenha os olhos abertos, para que a igreja entenda que ela é igreja, para que a igreja entenda o valor dos irmãos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando você lê ali, seu chamamento, esse seu se refere a Deus. A igreja tem que saber que é especial, é fantástico o chamamento de Deus. Deus chama a igreja é chamada. A igreja não é apenas convidada. O mundo é convidado, mas a igreja é chamada. Os santos de Deus são chamados. E assim como o apóstolo Paulo disse no versículo 11 desse texto, a igreja é a herança de Deus. E essa herança é rica e gloriosa. Quando Cristo volta, o que é que Ele leva? Qual é a herança? A igreja precisa saber que ela é preciosa. A igreja precisa andar em fé e amor. A igreja precisa receber de Deus sabedoria e conhecer a Deus plenamente. A igreja precisa entender que ela é chamada por Deus e que ela é especial. Se a igreja é especial, é rica, é gloriosa. Além de você ser especial, rico e glorioso, o seu irmão também. O seu vizinho aí do lado também. O Filho de Deus que está atrás de você e à sua frente também. E se você entender isso, você começa a cumprir o que Paulo diz lá no começo. Vocês amam uns aos outros. Vocês têm fé em Jesus. No meio das tribulações, a igreja precisa entender que a igreja é de Cristo, que a igreja é especial. No meio das tribulações, esse conhecimento vai nos agrupar, vai nos fortalecer.
No meio das tribulações, nós vamos querer congregar, se entendermos a preciosidade da igreja. No meio das tribulações, nós vamos fortalecer uns aos outros, se entendermos a riqueza da igreja. Se não entendermos, diante das tribulações, nós nos isolaremos, nos afastaremos, nos esfriaremos, nos enfraqueceremos. Se você entender a preciosidade da igreja, você nunca vai achar que você não precisa do povo de Cristo, do corpo de Cristo. Se você entender que o que Deus vem buscar é sua igreja, isso vai unir você, e você vai servir alegremente ao corpo de Cristo, amando uns aos outros, ajudando, apoiando, colaborando, incentivando, fortalecendo uns aos outros. Na época da crise, na época das dificuldades, das perseguições, a igreja que precisa entender que ela tem que olhar para Cristo, tem que amar uns aos outros, a igreja que precisa buscar sabedoria, conhecimento de Deus, que precisa entender a preciosidade da igreja, essa igreja precisa entender que o poder de Deus é grande. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Precisamos entender que o poder de Deus é eficaz. Precisamos entender que o poder de Deus é que ressuscitou Jesus. Esse poder de Deus que deu vida a Cristo, morto, crucificado e sepultado. Esse poder de Deus que age na igreja. O Deus que ressuscitou Jesus é o Deus que chamou você. É o Deus que te põe de pé, é o Deus que te dá vida. O apóstolo Paulo diz logo depois no capítulo 2, que essa igreja que andava morta, esse povo que andava morto, recebeu de Deus vida. O Deus que ressuscitou Jesus, olha o poder dele. É Ele que conduz a igreja, que fortalece a igreja, que empodera essa igreja. Exerceu esse poder em Cristo. Ressuscitou o Cristo dos mortos. Fez Cristo assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus põe Cristo sobre todas as coisas. Antes, hoje e sempre, não há nada acima de Cristo. Nada. Esse Cristo maravilhoso, esse Cristo poderoso, diz que sua igreja é preciosa. E por isso, essa igreja deve caminhar com fé em Jesus, com amor uns aos outros, buscando sabedoria, buscando conhecer a Deus plenamente. Essa igreja deve caminhar reconhecendo a preciosidade da igreja. Essa igreja deve caminhar olhando para Cristo e reconhecendo que esse poder que ressuscitou Jesus é o poder que age na igreja hoje. Se o poder que ressuscitou Jesus, que colocou Jesus acima de todas as coisas, é o poder que age na igreja, a pergunta que eu tenho: essa igreja tem que ter medo do quê? Essa igreja tem que ter medo de que força? Essa igreja tem que desistir diante de qual nível de perseguição? O que é mais forte que o poder de Deus, queridos? Será que um governo ou outro tem poder para acabar com essa igreja, para acabar com Cristo? Não. Então, querido, mais uma vez, ouça o conselho de Paulo. Olhe para Cristo, tenha fé nele, ame ao próximo, busque conhecer a Deus, busque conhecer plenamente a Deus. Entenda como é preciosa a junção do povo de Deus, a igreja de Cristo. Entenda o poder de Deus que age em você. O poder de Deus fantástico que ressuscitou Cristo é o poder de Deus que conduz a igreja. Cristo está acima de todo poder. Cristo tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo foi dado para a igreja. A igreja recebeu Cristo, a igreja tem Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Qual é o seu corpo? A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude que tudo enche em todas as coisas. E o próximo versículo, falhou aqui meu transmissor aqui,
E a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça aí da igreja. Versículo 22. Deus que ressuscitou Cristo, que colocou Cristo sobre todas as coisas, deu Cristo para a igreja. Se Deus deu Cristo para a igreja, Cristo está aqui? Cristo está aqui? Nós cantamos algumas músicas dizendo que Deus está aqui. Tinha uma música antiguinha que falava que Deus está aqui tanto que quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava aqui. Tem várias músicas antigas que ressaltam isso, né? Se Cristo está na igreja, queridos, essa igreja deve reclamar do quê? Essa igreja deve chorar por qual perseguição, por qual luta, por qual dificuldade? Irmãos, basta você ir ao mercado hoje com o mesmo salário que você tinha no ano passado e você vai ver que as coisas estão difíceis. Basta você olhar hoje para nível de desemprego aí, pessoas passando fome, e você vai ver que as coisas estão difíceis. Basta você olhar para as notícias políticas do nosso país de um lado e de outro, e você vai ver que as coisas estão difíceis. Tem muitas forças contrárias, malignas, dificultando a nossa vida. Alguma dessas forças se equipara ao poder de Cristo? Se Cristo está na igreja, se a igreja é o corpo de Cristo, essa igreja deve continuar caminhando olhando para Cristo, com a fé em Cristo, com amor uns nos outros, buscando o conhecimento de Cristo, buscando conhecer a Cristo plenamente, entendendo a preciosidade da igreja de Cristo, olhando para o poder que está na igreja, que é o poder de Deus que ressuscitou Jesus, que está acima de todas as coisas. Eu espero que essa meditação nos faça uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, e que você possa medir o triunfo e a vitória, não porque conseguimos alguns bens, não porque conseguimos realizar alguns projetos, mas porque continuamos olhando para Cristo, e isso é uma vitória. Porque continuamos amando uns aos outros nas dificuldades, isso é um triunfo, isso é uma glória. Continuamos vendo Cristo no meio da sua igreja, então nós somos mais que vitoriosos. Continuamos entendendo a preciosidade da igreja. Continuamos caminhando, porque Cristo está na igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Que Deus nos conduza em triunfo, em vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer mais uma oração com os irmãos, e eu quero convidar já os irmãos do conselho para virem à frente. Nós celebraremos mais uma vez a ceia do Senhor. Seu Sérgio, por favor, meu irmão, nosso presbítero também, vem aqui. Seu Aristides, se puder vir, por favor. A igreja presbiteriana sempre teve o costume de colocar aqui na frente a mesa. Nós, em outros tempos, colocávamos um pãozão aqui na frente, aqui para comermos, né? Cálice, cadeiras, e era muito comum o pastor, os presbíteros se assentarem aqui para lembrar justamente a preciosidade desse corpo. Se assentarem aqui para fazer você lembrar daquele almoço de domingo com a família reunida, sentada ao redor da mesa, e dizer para você que é isso que acontece. Deus está chamando seus filhos à mesa. Deus está chamando seus filhos à refeição, falando: eu já preparei tudo. Venha e se sirva. Que bênção é nos assentarmos à mesa como corpo de Cristo. Um texto que fala de Jesus reunido com seus discípulos na última ceia. Diz assim: ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto vai dizer que durante aquela cerimônia, Jesus se levantou-se da ceia
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com uma toalha os que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. É muito estranho sermos servidos por Jesus, mas é isso que acontece. Cristo serve a sua igreja, do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, da sua própria vida. Eu quero que você celebre hoje, lembrando que a vida de Cristo está em nós, a vida de Cristo está na sua igreja. Vamos ter um tempo de oração. Faça você um tempo de oração silenciosa e em seguida nós oraremos. Vou pedir para o pastor Lucas fazer a oração logo em seguida e logo após nós participaremos da ceia do Senhor. Pai, seus filhos estão se chegando, ó Pai querido, numa só comunhão, numa só fé agora, trazendo à memória, Deus, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós fazemos essa oração agora, Deus. E é justamente, ó Deus, esse caminho, esse acesso que nos liga ao Senhor, onde nós podemos ver a Tua grandeza, a Tua maravilha sobre nós. Andávamos errantes, andávamos perdidos, mas o Senhor nos chama para perto de Ti, porque o Senhor é o Pai, e que quer os filhos perto. E essa fé, ó Deus, que o Senhor colocou em nosso coração, essa fé que através do Espírito Santo foi despertada em nós, ó Pai querido, nos faz motivados, ó Pai querido, a querer estar sempre mais perto de Ti. E é justamente, ó Deus, neste momento de comunhão com os irmãos, que nós temos comunhão com o Senhor, que nós reconhecemos, ó Pai querido, que estamos à mesa, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele é a cabeça, ó Pai querido, e nós somos o corpo. E aqui, ó Pai querido, como membros de um corpo, temos uma mesma intenção, temos a intenção de glorificar o Pai, temos a intenção de pedirmos a Deus, manifeste a Tua vontade sobre nossas vidas, para que através de nossas vidas, ó Deus, nós possamos glorificar a Ti, seja as nossas ações, seja as nossas palavras, sejam, ó Pai querido, a nosso dia a dia, aquilo que exalte ao Senhor, não só nesse momento que nós estamos aqui, ó Pai querido, mas que no decorrer do dia a dia, todo aquilo que nós formos fazer, por onde caminharmos, ó Deus, todos possam conhecer a Tua grandeza, conhecer, ó Deus, as Tuas maravilhas de liberdade para o pecador, há maravilhas, ó Pai querido, de que o Pai tem um que é melhor para o Filho. Nós Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor continue a nos fortalecer, e continue a revelar a Tua comunhão, os Teus propósitos, ó Pai querido, de estarmos unidos, juntos, ó Pai querido, reconhecendo a Tua grandeza dia após dia, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor, e que então possamos, ó Pai querido, estarmos reunidos com aqueles que não só estão aqui, mas aqueles que estão de longe também, numa grande ceia, num grande banquete, ó Pai querido, dizendo, ó Deus, que o Senhor é digno de toda honra, é digno de toda glória e de toda exaltação. Obrigado por essa comunhão, nesta manhã, com os nossos irmãos e com o Senhor. Amém. Amém, amém. Você que vai participar, já pegou seu kit, por favor, sirva-se dos elementos, lembrando que o Senhor Jesus disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Tomai e bebei, esse é meu sangue, derramado por vós. Fazei isso anunciando a morte do Senhor até que Ele venha.
Pai Santo, nós queremos agradecer, Senhor Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de nós estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. E concede, Senhor, a cada um de nós, a nós colocarmos em prática o que nós ouvimos, a Tua voz nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu livramento, pela Tua cura, por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida deste rebanho, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, sempre das nossas vidas, que nós não venhamos, Senhor, a tropeçar, Senhor Jesus, sabendo que nós temos um Pai que cuida, um Pai que se preocupa com as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez por esse privilégio que o Senhor nos dá, de nós estarmos aqui juntos para louvar e bendizer o Teu santo nome. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos do conselho aqui, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos cantar uma última canção e assim encerraremos nosso tempo de culto, de louvor a Deus. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. São curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. São sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Espírito em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono.
Filho. Pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Amém. Amém, amém. Queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus guie os seus passos, que o Senhor nosso Deus faça você enxergar como é precioso manter a fé em Jesus, o amor uns para com os outros, reconhecer a unidade da igreja, buscar conhecimento de Deus. Que o Senhor nosso Deus se mostre a você. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus levante os olhos sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre você o rosto dele. Que ele te dê paz por onde você andar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.